Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de nossa morte. Amém. Então, há poucos dias nós celebrávamos a festa de todos os santos, no dia 1º, depois no dia 2, os finados, e então nós celebramos a igreja, o Cristo total. Essa é a palavra usada para expressar o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, e a igreja peregrina que somos nós, que estamos aqui nesse mundo, caminhando, estamos reunidos celebrando a igreja triunfante, os santos, todos os santos, aqueles que já estão na presença de Deus, e celebrando com a igreja padecente, aqueles que morreram e que estão no purgatório, são aquelas almas que estão purgando. Então, quando a igreja celebra o Cristo total, quer dizer, essa igreja que se comunica, a igreja triunfante, os santos intercedem por nós que estamos na terra, e nós pedimos por aqueles que morreram, que já estão no purgatório, mas ainda não estão na presença de Deus. É uma comunicação de oração que se dá através de Jesus, e nós chamamos isso do Cristo total. Nós celebramos estes mistérios na nossa fé, que nos fala sobre como nós seremos julgados depois da nossa morte. No dia 2 eu comecei falando sobre essa situação do juízo, e hoje esse evangelho vem reforçar a ideia, né? a pregação, a verdade de como Deus agirá no momento da nossa morte. Então Jesus começa contando uma parábola das 10 virgens, das 10 jovens, né? Dependendo da tradução, fala das 10 jovens. E para os judeus entender isso não foi tão difícil, porque quando eles casavam já tinha um rito, onde não depois do casamento a noiva já ia com o noivo para sua casa. Eles tinham um rito parcial, que é assim: depois daquela celebração oficial, a noiva ainda para a casa dos pais dela, ficava lá com as suas madrinhas, e os convidados ficavam do lado de fora esperando o noivo. Quando o noivo estava chegando, era avisado, a noiva vinha ao encontro do noivo, abria as portas, eles entravam e aí celebravam a festa. Quer dizer, já era um rito próprio dos judeus. Jesus pegou algo que já era conhecido por eles e colocou em comparação com o reino dos céus. Presta atenção. Jesus disse o seguinte: que o reino dos céus pode se comparar com tudo isso. As jovens prudentes e imprudentes representam a humanidade, representam todos nós. O noivo é o próprio Jesus. A festa de casamento que acontece lá dentro é a vida eterna, e a espera da vinda do noivo é a vida presente. Quando o Cristo chega, quando o noivo chega, então ele encontra aquelas que estavam previdentes, aquelas que tinham óleo, e entram para a vida eterna. Isso diz respeito ao juízo particular. Quando você morrer, imediatamente depois da sua morte, você vai se encontrar com Jesus, que é o juiz, o noivo, e ele vai colocar diante de você 2 livros, o do evangelho e o da sua consciência, e vai falar: no evangelho era o que você deveria ser, e da sua consciência é o que você foi. Vai comparar o que Deus esperava de você e o que você fez da sua vida, imediatamente, nesse encontro com Jesus. Então, gente, quando a pessoa morreu, o que ela está fazendo? Vagando no lugar que ela morreu? Não. Vocês entenderam isso aí que eu estou falando? Não tá. Ela morreu, ela vai ter um encontro com Jesus, e Jesus vai fazer o juízo particular dela, e vai julgá-la de acordo com o evangelho. Se o Senhor observar que aquela vida foi uma vida que cresceu na fé, que teve atos de amor, se compara às jovens previdentes que tinham óleo. Esse óleo significa as boas obras.
Quando uma pessoa tiver um encontro pessoal com Jesus, não vai dar tempo de correr atrás de comprar óleo, porque morreu. Depois que morreu, não dá para fazer mais nada. Você entendeu? Do jeito que morreu é o jeito que fica. Depois que morreu, não dá para você dizer. A pessoa falava: eu não acreditava em Deus. Aí ela morreu. Aí ela encontra com Cristo e fala: agora eu vou mudar de ideia. Não dá mais. Por isso que Jesus fala que as jovens previdentes que tinham óleo vão entrar para a festa. As que não tinham, não adianta bater depois na porta. Por isso que tudo que a gente tem que mudar, gente, tem que mudar enquanto está aqui nesse mundo. Tudo que você tem que converter, converte quando está nesse mundo. Tudo que você tem que acertar, acerta agora. Não deixa para depois, porque depois não dá mais. É agora que você tem que mudar o teu coração. E o que são esses atos de fé, de amor, que significa esse óleo que as virgens, que as jovens tinham nas mãos? Esse ato de amor não é só amor aos homens, é também amor a Deus. É amor aos homens e a Deus, porque esses dias nós ouvimos no Evangelho. Vocês estão comigo ainda? Fala amém. Nós ouvimos no Evangelho que ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua inteligência, toda a tua alma. Nós ouvimos que o maior mandamento é amar a Deus e amar o irmão, como Deus ama. Então, amados, o que vai acontecer? Para você ter esse óleo, você tem que crescer no amor. Primeiro no amor a Deus. Esses dias um homem falou assim para mim: olha, padre, eu ajudo muitas pessoas, eu faço bem para todo mundo que eu puder. E é de fato uma pessoa muito boa, assim, as atitudes dela é de gente boa mesmo. Mas eu não sou muito ligado com igreja, com religião, com Deus. Eu não tenho muito essa... Eu creio em Deus, mas aqui na minha casa mesmo, do meu jeito. E eu falei para ele: moço, um homem que tem uma consciência tão clara e tão reta como a sua, no juízo final vai se encontrar com Cristo e dizer que não tinha tempo para ouvir a palavra dele, que não teve amor suficiente para exercer a fé. O exercício da fé se dá pela escuta da palavra, pela vida em comunidade. No entanto, que o próprio Jesus quis ter comunidade. Ele chamou 12 apóstolos e montou uma pequena comunidade. Depois os apóstolos montaram comunidade. O conviver, o estar em comunidade, o celebrar, faz parte da fé. Quer dizer, amar primeiro a Deus, amar a Deus, amar ouvir a palavra de Deus, amar celebrar os mistérios de Deus, amar as coisas do alto, amar as coisas do céu, amar a glória de Deus. Porque vai fazer parte de uma festa alguém que não ama o que tem nessa festa? É lógico, né, que algumas pessoas acham que no céu vai ficar lá sentado, olhando para a cara dos anjos passeando. Não é isso, né, gente? Agora se você não tem amor pelas coisas de Deus, não tem amor pela palavra, não tem amor pelo Evangelho, não tem amor pelas celebrações, por aquilo que é sagrado, vai entrar numa festa de um Senhor que você não ama. Então cresce no amor a Deus, põe com retidão a tua mente, a teu coração na escuta atenta da palavra e pratica atos de amor. Estar aqui nessa noite é um ato de amor. Você vem celebrar esse mistério da nossa salvação, fazer uma coroação de Nossa Senhora, rezar um santo terço, fazer uma via sacra, são atos de amor. Fazer uma novena, ler a palavra em casa, são pequenos exercícios. Uma penitência, um jejum, são exercícios de fé, são atos de amor. Ama a Deus de todo o teu coração, pratica esse amor, tenha atos para que você cresça na fé. E veja como o crescimento da fé se dá pelos atos. Quanto mais você pratica, quanto mais você celebra, quanto mais você escuta, quanto mais você vive os mistérios da sua fé, mais a sua fé cresce. Começa a assistir Canção Nova todo dia, TV Aparecida, Pai Eterno, tem tantas vezes, né? Começa a escutar pregações na internet, começa a vir na missa diariamente, começa a confessar-se todo mês, e veja se a tua fé não vai crescer. Agora para de fazer essas coisas, começa a não ir mais para a igreja,
um fim de semana não foi, o outro também não foi, o outro também não foi, e as coisas vão acontecendo e você vai ficando longe, já deixa de se confessar, confessa uma vez por ano e olha lá. Aí vai passando os anos sem confissão, não reza o terço, e veja como a tua fé vai ficar. Não precisa fazer o teste não, tá? Veja se você não vai cair num relaxo, se Deus não vai ser só uma ideia, nem vai fazer mais parte da tua vida. Gente, nós precisamos ter esse ato de amor por Deus, e isso significa ter esse óleo. E esses atos de amor, essa fé viva, vai levar você a ações de amor, porque o amor se comunica. Uma pessoa que experimenta a graça de Deus, ela não consegue não ser generosa. Ela não vai ser egoísta, ela vai dar uma esmola, ela vai se preocupar com o próximo, ela vai se abrir a ajudar os irmãos, ela vai partilhar o que tem. Olha para mim, por quê? Por que fará isso? Porque o próprio Deus move o nosso coração para ser generoso, para servir, para trabalhar, e nós conseguimos entender os desígnios de Deus. Eu falava isso ontem na missa, sabe que muitas das nossas paróquias, eu já disse isso para vocês em outros lugares, em outras ocasiões, muitas das nossas paróquias tem muita confusão com pastoral, muita coisa não vai para frente, porque muita gente vai para o serviço de Deus, mas não ama o Deus que serve. Quer trabalhar na igreja, mas não aprendeu a amar Jesus, e por isso não tem resistência, não tem força, não beija a cruz, não aguenta nada, e então ações sem amor de Deus se tornam vanglória. A vanglória, o que é a vanglória? A vanglória é o pecado da pessoa que faz as coisas para ser reconhecido, para mostrar que é o bonzão. Nossa, eu tenho tanto orgulho de mim mesmo, da minha humildade. A vanglória é quando a pessoa acha que ela é muito importante, ela se coloca no serviço esperando a retribuição, e isso é pecado. Mas quando uma pessoa aprendeu a amar a Deus, as suas ações são tão gratuitas e movidas por esse amor, ainda que ninguém reconheça. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. Esses atos de amor dentro de uma pastoral, esses atos de amor nos cuidados dos mais pobres, esses atos de amor dentro da tua casa, de servir, de generosidade, de bondade, de partilha, de doação, de renúncia, esses atos em favor do teu irmão, eles são este óleo que as jovens prudentes tinham nas mãos. Então, quando o noivo chegou, elas que tinham muitas boas ações, muitos atos de amor, estavam prontas, vigilantes, para entrar com o noivo na festa da vida eterna. Mas em contrapartida, há muitos que não têm atos de fé e não têm atos de amor, creem em Deus, mas não exercem essa fé. Eu já falei isso para vocês, que eu tenho costume, pego um dinheiro sempre no início do mês, eu pego lá um valor, 20, 30 reais, troco em moeda, em nota de 2 reais, e coloco lá no coisinho do carro. Aí sempre que alguém me pede uma esmola, alguém que me encontra, eu tenho, tem aqui, vou dando, né? Gente, tem mês que termina e eu não dei 30 moedas. Se a gente não observar, a gente fala assim, mas você faz caridade? Eu sempre ajudo os outros na rua. Aí quando você vai observar, você não deu 30 reais para os outros na rua, você não ajudou, você não faz uma esmola. Algumas vezes a nossa ideia de que a gente é generoso é uma ideia mentirosa. Eu não guardo, eu não sou apegado a nada. Aí você abre o guarda-roupa do bendito, não cabe mais nada lá dentro. As gavetas estão com o fundo até estourando, de tanta roupa que enfia, né? Vai enfiando roupa na gaveta, o fundo da gaveta vai ficando assim, oval, né? Não, porque eu não sou apegado, viu, padre? Eu sou, se precisar, eu dou a roupa do meu corpo. Ainda bem que nunca precisa. Faz uns 20 anos que não precisou, né? Estou guardando tudo lá. Gente, esses apegos, a gente vai percebendo, olhando para nós mesmos. Algumas vezes a gente acha que tem muitos atos de amor. Não tem atos de amor, algumas vezes, nem com a nossa família. Não somos generosos nem com os pais da gente. O meu dinheiro é meu. A gente não tem atos de amor nem com os pais, nem com a esposa, nem com o marido. Não temos atos de generosidade, de partilha. Então,
nós não podemos correr esse risco de nos tornarmos imprudentes, imprevidentes, de não amar a Deus, de não ter tempo para celebrar a fé, de não ter tempo para ouvir a palavra, de não ter alegria em adorar Jesus. Você não pode se tornar imprevidente, porque, gente, o mundo tem se esquecido, e nós não podemos esquecer, nós teremos um juízo. Você vai prestar conta das suas escolhas, das suas palavras, das suas ações. Você vai prestar conta diante de um tribunal, diante de Jesus. E isso o mundo esqueceu. As pessoas estão levando a vida como elas bem quiserem, estão seguindo a vida como se não tivesse que prestar conta para ninguém. E ainda eu falava brincando, dependendo do que você falar nesse evangelho que você pregar, ainda entra o povo na internet e vai meter o pau. Vai dizer lá assim: onde já se viu no mundo de inclusão Jesus largar 5 pessoas para fora? Que noivo é esse? É absurdo o que está acontecendo no mundo, porque tem que incluir essas 5 só porque elas não tinham. É capaz ainda de xingar o evangelho, gente, de arranjar confusão ainda por causa disso. Eu não duvido de mais nada, né? Já falei para vocês da passagem do filho pródigo lá, que a mulher veio reclamar no fim da missa, por que matou um boi para comemorar a volta do filho pródigo, que ela era vegetariana e tinha muita dó dos animaizinhos. Onde já se viu Jesus matar um boi? Está errado isso no evangelho, tem que trocar o evangelho. Matou um boi, coitado do boi, podia ter comemorado com um pé de alface. Meu filho voltou, uma salada, né, tropical. Gente, aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei: minha filha, o evangelho era para falar do amor do pai, e tu ficou prestando atenção na vaca. Gente, olha, é a mesma coisa. Tem gente que acha que a vida é uma brincadeira. Você tem uma missão nessa vida, que é a tua salvação. Você tem que ter responsabilidade nas suas ações. Você tem que abrir o teu coração para o amor, para a generosidade, para a verdade da fé. Não dá para você empurrar a vida de qualquer jeito, tomar qualquer atitude e achar que isso não vai estar diante de um tribunal. Um dia haverá sim um julgamento. E hoje nós estamos falando desse juízo particular pelo evangelho, mas vocês ouviram na segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, no tempo de Jesus, quando Paulo pregava a palavra, os judeus já achavam que Jesus ia voltar na sua glória. Já estavam esperando o fim do mundo, já estavam esperando o fim do mundo desde que Jesus veio. Já estão esperando o fim do mundo faz tempo. Todo dia todo mundo fala que o mundo vai acabar. Você vê, os testemunhos de Jeová já fizeram as contas de que vai acabar de novo o mundo. Eles estão fazendo uns kits. Estou falando sério, gente. Vocês leem isso na internet. E tem muito católico que está se preparando para o fim do mundo já. Mas o povo está se preparando para o fim do mundo desde o tempo da palavra de Deus, desde o tempo do evangelho. Então os judeus achavam que o mundo ia acabar, e que quem tinha morrido era menos digno de ver a volta do Senhor Jesus. Eles achavam assim: quem morreu não foi digno de ver Cristo voltar. Então Paulo escreve para ele na carta aos Tessalonicenses, dizendo o seguinte: olha, vocês não se comportem como os pagãos, não fiquem tristes pela morte de ninguém. Vocês têm que se lembrar de que todos ressuscitaremos no juízo final. Quando Jesus voltar na sua glória, primeiro os que morreram, haverá a ressurreição da carne. E por isso o costume de sepultar é um costume católico, cristão. Ter um cemitério, ter uma sepultura, porque Jesus teve uma sepultura, e a gente copia Jesus em tudo. Então a gente deposita o nosso corpo. Padre, mas é pecado cremar o corpo? Não é pecado cremar, mas não é um costume cristão cremar, porque Jesus foi sepultado, nós também, para que haja a ressurreição da carne, um corpo glorioso, né? Não mais falho como esse, e aí a nossa alma que já foi julgada se junta ao corpo, e haverá o juízo final, o juízo da humanidade. No juízo particular, você vai ser julgado pelas suas ações. Então, por exemplo, uma pessoa tirou a própria vida, é um pecado gravíssimo, porque a pessoa que se matou, quando ela estiver no juízo particular, Deus vai falar: foi te dado a vida de presente e você não aguentou, você fugiu, você tirou a própria vida. E o Senhor Jesus vai se confrontar com as pessoas. Mas no juízo final,
Deus vai mostrar para essa pessoa o quanto ela fez os pais, os irmãos, todo mundo sofrer com aquela ação que ela teve. Vocês estão entendendo? Gente, assim também as suas ações. Eu estou fazendo um exemplo grave para alguém que o demônio tem tentado com esses maus pensamentos, renunciar a isso em nome de Jesus, lutar contra isso. Agora, tem outros pecados menores que você comete que tem consequências. Tem consequências na sua família. Sua bebida tem consequências na sua família. As suas ações têm consequência com os seus filhos, com os seus netos. As escolhas, o sim e o não que você diz, até o jeito que você trata a sua mãe e o seu pai, tem consequências na história da humanidade. No juízo final, nós teremos clareza de saber qual foi o nosso impacto no mundo. Qual foi a ação que nós causamos de mal ou de bom na vida das pessoas. Então, essa é a nossa fé, a nossa esperança, meus irmãos. E eu falo para vocês, toma jeito. Começa a perceber o quanto tudo que nós fazemos e decidimos, de fato, tudo isso tem muito valor diante do tribunal de Deus. E não pode ser vivido de qualquer maneira. Se apluma, ajeita o teu pensamento, começa a partir de hoje a amar a Deus de uma maneira diferente do que você tem vivido. Então eu quero falar para você, como que você pode fazer isso? Padre, como que eu posso melhorar no meu amor a Deus, me tornar uma pessoa, um homem, uma mulher com o óleo necessário para a vida eterna? Faz ato de contrição diariamente. O ato de contrição é aquela oraçãozinha que eu tenho ali no confessionário. Se alguém não sabe de cor, pode tirar uma foto depois. Tem ali no confessionário. Mas você acha na internet, tem naquela folhinha que eu distribuí. O que você faz? Antes de dormir, você pensa como foi o seu dia. O que hoje eu fiz que desagradou a Deus? O que hoje eu falei que não era da vontade de Deus? O que hoje eu poderia ter sido melhor? Hoje eu amei a Deus, eu lembrei de rezar. Hoje eu fui uma pessoa generosa, bondosa. Faz um ato de contrição. Pensa no teu dia e pensa nas coisas ruins que não agradaram a Deus, que amanhã você não vai repetir. E nas coisas boas que agradaram a Deus e que você quer que permaneça na tua vida e no teu coração. Faz esse pensamento com bastante clareza, reflexão, meditação. E em seguida reza o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo firmemente ajudado com a vossa graça. Aí vai dormir em paz, tranquilo. E no outro dia você se esforça por ser melhor. Pequenos atos de contrição diários. Depois, quando você for confessar, é até mais fácil de você perceber. Olha, diversos dias no meu ato de contrição, eu pedi a Deus perdão da minha grosseria na maneira de falar. Eu preciso me converter nisso. Vai diante do padre na hora da sua confissão: Padre, eu tenho sido muito grosseiro, eu tenho meditado diariamente. É o mínimo que uma vida cristã tem que ter. É o mínimo que um bom cristão, um bom católico tem que fazer. Ato de contrição. Fala para quem está perto de você, você precisa fazer ato de contrição. Você entendeu como que faz? Pensa. Mas não é para pegar um caderno e escrever as coisas não, tá bom? Não é para você pegar um caderno e escrever assim: tive raiva. Não, põe lá. Pega um caderno, escreve tudo que é pecado no caderno e vai fazendo xizinho. Não faz isso. Padre, eu vim confessar, eu tive raiva 35 vezes, eu xinguei, eu briguei, eu não tive fé 29 vezes. Não é para você fazer isso. Isso é escrúpulo. Isso não converte. Você tem que meditar, você tem que pensar os seus pecados, fazer uma meditação profunda. Por que eu agi assim? Eu não quero mais ser assim. E se esforçar no outro dia. Quando você vai se tornando assim mecânico na sua confissão, ao invés de você se converter, você fica achando que tudo daí é pecado e vai começando a ficar doente. E o cristianismo vai ficando pesado. Fica pesado, você acha que nunca agrada a Deus, que a sua confissão nunca foi boa, e aí você começa a ficar doente, de vez de ficar mais feliz e ser mais santo. O ato de contrição é para você melhorar. Faz esse pensamento sincero, reto com a tua consciência,
e vai se esforçando todos os dias para se converter. E esse ato de contrição vai te tornando uma pessoa melhor. Eu vou terminar essa pregação. Uma vez eu perguntei para um diretor espiritual meu, que era um homem muito cheio de sabedoria, e eu falei: padre, quando eu olho para o desejo de Deus, de santidade, e começo a caminhar firme em direção a tudo que Deus espera de mim, em alguns momentos eu desisto, eu desanimo, porque eu fico pensando: Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E o padre até falou: é como Pedro caminhando sobre as águas. Quando tira os olhos de Jesus, achando que você vai dar conta por si mesmo, você afunda. Porque você olha para a tua vida, para as tuas más intenções, para os teus maus comportamentos, para o teu passado, e você acha que não vai dar conta de ser santo. Mas quando você olha firme para Jesus e decide que todos os dias, só hoje, só por hoje, eu vou ser fiel e vou fazer aquilo que Deus espera de mim, você vai vencendo, um dia de cada vez. Ser santo, se esforça para fazer a vontade de Deus hoje. Amanhã não sei se vai dar conta. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E quando você olhar para trás ao longo da tua história, da tua vida, você viu que você conseguiu vencer, que você conseguiu viver em comunhão com a palavra do Senhor. É assim também que você tem que fazer, de ato em ato, de passo em passo, de fé em fé, nós vamos nos tornando homens e mulheres como o coração de Jesus tanto espera que sejamos. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.